Olá, turminha. Sensei está aqui novamente com vocês. Com muita saudade dos nossos treinos, nossas brincadeiras, nossas risadas. E no vídeo de hoje eu vou trazer a história do judô no Brasil. Então pega a sua pipoca e aperta o play. Espero que gostem. Bom, turminha, hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre a história do judô no Brasil. A gente fala muito pouco nas aulas, só fala sobre Konde Koma. Então eu queria aprofundar um pouquinho mais, né? Então, para iniciar o nosso vídeo, a gente precisa saber uma coisa. A imigração japonesa no Brasil ela se iniciou no dia 18 de junho de 1908. E o marcos, em relação a isso, foi o navio Kasatomaru chegando ao Porto de Santos. Mas não existem relatos nem registros relacionados ao judô com o Kasatomaru, nem com essa época. Mas muito provavelmente poderia haver praticantes da modalidade, sim, né? Só que eles eram agricultores, então ele veio para trabalhar na lavoura. E como se dedicavam muito a isso, trabalho pesado, eles não vieram especificamente ensinar judô para ninguém aqui. Então, mas eles deveriam praticar judô como forma de confraternização, nas reuniões entre si e para relembrar a sua terra natal. Depois existem relatos de um certo sensei Miura, que ele teria ministrado aulas de judô em 1922. Mas o que é certo é que a grande maioria afirma que o judô chegou ao Brasil em 1920, com desafios de entretenimento em circos e praças, deixando os brasileiros admirados com aquelas habilidades dos judocas, né? E seu desfecho nas lutas contra os oponentes, muitas vezes os oponentes até maiores que os japoneses que vinham, muito maiores, né? Nós temos duas correntes de mestres que ajudaram a difundir o judô no Brasil. Cada qual todas são importantes, cada qual é da a sua maneira, né? Uma delas são aqueles que promoveram a prática regional, grupos pequenos, restritos, sem fins lucrativos. Eram ofertadas geralmente as aulas a japoneses e seus descendentes, filhos, netos e tudo mais, né? E este grupo chegou ao Brasil em 1924, entre 1924 e 1936, e faz referência aos senseis Tatsuo Okoshi, Katsutoshi Naito, Sobeitani e Ryu Ogawa, entre outros. Sensei Ryu Ogawa ele foi um dos principais difusores do judô no país, principalmente no estado de São Paulo. Porque ele primeiro preocupou-se em formar professores, né, adaptando as formas de aprendizado aos brasileiros, e os descendentes acabaram dando continuidade em relação a isso, cumprindo com primazia essa questão aí de formar professores. A outra corrente de mestres foi aquela que também é muito importante, foi a dos lutadores, né? Eles buscavam complementação financeira ou subsistência através do judô, tendo como principal ícone Sensei Eisei Mitsu Maeda, o Konde Koma, seguido por Takagi Saigo, Geo Onori e Ono. E por este prisma o judô teria chegado ao Brasil realmente em 1920. As lutas, de uma maneira não muito consciente, elas funcionavam como um marketing pessoal para os mestres, né? Mas muitos desses senseis lutadores, como eu coloquei aqui, né? Eles não tiveram sucesso nas suas academias. Porque a forma oriental de ensino, ou como hoje, né, a gente coloca na faculdade como ensino global, não agradava os praticantes. Porque eles apanhavam muito até chegar a um nível legal de judô que evitasse que eles se machucassem, ficassem roxo, né? Já no caso do Konde Koma, ele tem um desempenho notório nos desafios, com mais de 1000 vitórias. Acho que nunca teve uma derrota nos desafios dele. E ele abriu uma academia em Belém, né, que teve certo sucesso em Belém do Pará. E alguns alunos de destaque, como o Luiz França, Carlos Gracie e o Hélio Gracie. O Hélio Gracie ele criou o jiu-jitsu brasileiro. Hoje o judô está espalhado por todo o Brasil. É o terceiro esporte nacional, com 2 milhões de praticantes só no Brasil, e que já é 12 vezes maior o número do que no Japão, que foi o país que criou o judô. Pessoal, espero que tenham gostado. Foi curto, mas é só para a gente aprofundar um pouquinho mais nosso conhecimento sobre o judô no Brasil. Valeu, abraços!